essas análises sobre o G7, a França ofereceu ao Brasil tecnologia para que diminua-se a dependência dos Estados Unidos. Então, vamos ver também isso aqui. Vamos lá. Encontro no G7, Macron indicou que quer participar de busca do Brasil por soberania digital, tá? O governo da França se ofereceu para fornecer supercomputadores ao Brasil num esforço para garantir soberania digital ao país. O tema esteve na agenda entre os presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e o francês Emmanuel Macron. No encontro, o que ocorreu em Evian, às vésperas do início da cúpula do G7. De acordo com o Palácio do Planalto, a conversa durou 40 minutos. O presidente Macron reiterou o interesse da França em participar dos esforços brasileiros para a aquisição de supercomputadores em reforço à soberania digital. Tá? Tem uma outra coisa aqui bastante interessante que foi notícia do ESSER, também quem está cobrindo é o Jamil Chad, ele está lá cobrindo o evento ao vivo. De olho em Trump, Lula se reunirá com a Interpol para ampliar combate ao crime. O encontro ocorrerá em Genebra na quarta-feira, depois do G7. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva aproveitará a viagem para a França nessa semana para se reunir com a cúpula da Interpol. O encontro deve ocorrer nessa quarta-feira em Genebra, após a reunião dos presidentes do G7. Entre os membros da comitiva do governo está o chefe da Polícia Federal, André Rodrigues. Lula desembarcou nessa segunda-feira em Evian e terá um encontro com o presidente da França, Emmanuel Macron. O francês afirmou que estava feliz em receber o brasileiro, enquanto sua diplomacia tenta encontrar pontos de convergência com Lula para frear ataques de Trump contra o multilateralismo, tá? Bom, então, como vocês viram aqui, esse encontro que vai acontecer em Genebra também terá a presença do André Rodrigues, que é o diretor-geral da PF, tá? Então, bastante importante que vai ter esse encontro aí na quarta-feira. A gente vai acompanhar para ver se tem realmente alguma coisa aí que possa beneficiar, que, como eu disse a vocês, está ao vivo cobrindo esse evento do presidente Lula de bastante importância. Vamos voltar a falar, então, sobre a expectativa... Vai ter essa reunião de Genebra com a Interpol. Então, vamos ouvir um pouquinho do Jamil Chad, que está por lá, ficou lá o dia inteiro fazendo cobertura aí para os canais que ele trabalha. Então, eu quero colocar para vocês. Gente, vamos lá, através do Superchat ou do Super Stickers, ou através do Pix. Gente, vamos lá, arrecadei R$5 só. Deixa eu ver aqui com essa pessoa aqui. Tetra igual Maduro da Venezuela, que estava em primeiro nas pesquisas emparelhadas. Tchau, querido. Tchau para você. Isso, vai com Deus. Rovilson Farias, boa noite, seja bem-vindo, gente. Falta muito ainda. Vamos lá, cadê meus pingos no amor, gente? Vamos lá, eu preciso de vocês. Olha, de verdade, gente, sem vocês a gente não consegue continuar o Folha Notícias Noite. De segunda é sempre mais complicado para a gente bater meta. O pessoal está começando a semana, tá todo mundo arrastado, mas a gente precisa bater meta, gente. Chegar pelo menos na metade da meta. Bora lá. Faltam R$95 ainda. Núria, minha amiga, pelo amor de Deus, me ajuda para esse povo bater meta com a gente. Vamos lá. Gente, pinga. R$2. Chegou aqui na nossa live, deixa um ingresso. Vou colocar aqui para vocês, então, o vídeo do Jamil. Em relação ao acordo de paz entre Estados Unidos e Irã, as bolsas europeias registram alta com essa expectativa. O conflito já dura, vamos lembrar, 3 meses e levou ao fechamento várias vezes, abertura, reabertura, abertura parcial do famosíssimo, e agora mais do que nunca, Estreito de Hormuz, por onde passa 20%, cerca de 20% do petróleo do mundo todo. O impacto realmente é muito grande. Pelo menos passavam 20% até o fim de fevereiro, né? A coisa mudou por causa das questões que nós estamos abordando todos os dias com você aqui na TMC. É hoje, Jamil Chad, bom dia para você, diretamente da França. Tá bonito aí o cenário, Jamil tá na estica, para quem não está acompanhando, está devidamente trajado, com camisa social, com gravata, com um banner do G7 France atrás dele, porque o evento pede toda essa formalidade. Bom dia.
Bom dia, Joana, bom dia, Felipe, bom dia a todos. Olha, sem dúvida nenhuma, um calor bastante intenso aqui em Evian, mas, obviamente, nós estamos aqui falando justamente de uma outra situação de muita tensão, que é, como você colocou, a situação, claro, do Irã. Esse vai ser, sem dúvida nenhuma, o principal tema dos 7 países mais industrializados, Estados Unidos, França, Reino Unido, principalmente, Alemanha, vão tratar desse tema com prioridade, sem dúvida nenhuma, em Genebra, mas fica aquela dúvida, como será a administração do Estreito de Hormuz? Como serão as negociações para um programa nuclear iraniano? E justamente sobre tudo isso é que o G7 vai tratar. Principalmente os europeus querem detalhes por parte de Donald Trump. Trump chega hoje pela tarde, final do dia aqui, pouco depois da 13h do horário aí de vocês do Brasil, e claro, muita expectativa sobre as informações que ele vai trazer aos demais líderes. Que acordo é esse? Quais são os detalhes desse acordo? E principalmente, Joana e Felipe, como será essa reabertura do Estreito de Hormuz? Quem vai controlar, quem vai administrar? Como será feito? Então, todas essas questões aqui no G7, nos próximos 3 dias, nós estaremos aqui, nós da TMC estaremos aqui todos os 3 dias, e claro, com o presidente Lula, que chegou hoje pela manhã. Ele foi, Joana, o primeiro líder a chegar hoje pela manhã aqui, não falou com a imprensa, mas foi logo o primeiro a desembarcar. E ele tem hoje uma reunião ainda com Emmanuel Macron, presidente da França. Ô, Jamil, a gente costuma dizer, e com razão, que Lula na Europa joga em casa, né? Agora há pouco a gente estava falando sobre a possibilidade de Lula ter apoio, né? A Joana até perguntava isso para o professor o professor Lier, que a gente estava entrevistando, a possibilidade de apoio de outras nações do G7 com relação a essas questões alfandegárias levantadas pelos Estados Unidos. E aí, Jamil, por quê? Né? Entre nós, ultimamente, todos não tendo problemas com o Donald Trump, né? Sem dúvida nenhuma, Felipe, é curioso porque essa é uma reunião, claro, desses 7 líderes, eles fazem um convite a 4 outros líderes, um deles é o presidente Lula. E Lula vem com um discurso duro contra os países desenvolvidos, cobrando justamente o fim das medidas protecionistas. Claro, como a negociação entre Brasil e Estados Unidos, ela está acontecendo neste momento, a ordem, basicamente, dentro do Itamaraty, é para que Lula não leve o tom, para que ele não cite pessoalmente Donald Trump em seus discursos. Claro, o recado será dado contra o protecionismo, mas sem isolar o caso norte-americano. Isso, claro, para não afetar as negociações. Mas enquanto isso está acontecendo, Felipe, é curioso, porque uma das reuniões que Lula terá aqui em Evian será justamente com a primeira-ministra do Japão. Para quê? Para tentar iniciar um processo de negociação para um acordo comercial entre Mercosul e Japão. Olha só, Donald Trump forçando ou levando os países, tanto do Mercosul, mas também uma grande economia como o Japão, a se reorganizar no mercado internacional, a buscar novos parceiros. Porque, claro, aquele parceiro tradicional, no caso dos Estados Unidos, repleto de tarifas, repleto de incertezas. E o que os países vão tentar costurar justamente fora do, vamos dizer assim, da esfera americana, é um pouco de certeza. E essa certeza ela é feita, claro, com acordos comerciais. Já tivemos Mercosul, União Europeia, né, que estava bloqueado por anos e finalmente foi fechado. Ele foi fechado, acima de tudo, como uma resposta ao protecionismo de Donald Trump. E agora, eventualmente, vamos ter um processo negociador entre Japão e Mercosul. Mais um, eu diria, efeito de Donald Trump no mercado internacional, curiosamente, de abrir mercados, não para ele, mas pelo menos entre outras economias que, claro, tentam compensar justamente o impacto das barreiras, claro, nos Estados Unidos. Bom, gente, vocês estão falando o seguinte sobre que vocês não estão conseguindo fazer superchat, super sticker. Gente, pessoal do chat, alguém mais tentou fazer e não conseguiu? Lembra, ó, se vocês fizerem Pix, é só fazer aqui no folhademocrata@gmail.com. Então, pelo jeito, hoje vai ser difícil de eu bater meta. Porque aí, se o YouTube não deixa, aí fica bem difícil, tá?
Vocês podem fazer a partir do Superchat, do Super Stickers. Quem não conseguir, faz aqui pelo folhademocrata@gmail.com, tá bom? Só fala no chat quanto vocês enviaram. Gente, falta muito ainda. Eu estou entrando na minha 3ª hora live. Vamos lá. Através do Superchat, do Super Stickers, através do Pix, pode mandar 5, pode mandar 10. Quanto vocês puderem, mais de R$20, vocês ganham livros do Pedro Zambarda. E conforme vocês contribuírem, sempre vocês ganham outros brindes do canal. Tem a nossa Eco Bag por R$120 com o mousepad. E também os nossos livros de capa dura, livros do Nietzsche, livros do Maquiavel e também o livro da Márcia Tiburi com o Jean Willis, que é o que não se pode dizer, das cartas do exílio. Fala galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês, vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!